Bom, o Proton PMS é um software que tem como objetivo fazer o controle da produção de uma fábrica, de uma indústria, de pequeno porte, de médio porte. Em uma indústria, é necessário que haja o controle de alguns itens importantes nela, que são a mão de obra, os terceirizados, as fábricas geralmente terceirizam, as máquinas e a matéria-prima. Okay? Então, juntos esses itens, eu consigo fazer o controle de custos de uma fábrica. Bem, o sistema trabalha também com os custos fixos de uma fábrica. Então, se eu tenho matéria-prima, mão de obra, máquina, terceiro e custo fixo, eu tenho um custo de um produto, que é o produto. Então, que hora que aparece o custo fixo? No final, quando eu vou analisar o resultado da produção. Não agora. Agora eu vou fazer produção, produzir, e vou envolver matéria-prima, mão de obra, máquina e os terceiros. Existem necessidades que este software não controla, mas de propósito, porque ele foi feito para pequenos e médios. Então, como é que ele faz isso? Nós temos aqui no sistema um módulo denominado cadastros, onde nós temos vários cadastros, não vale a pena detalhar todos aqui agora, mas os que eu não vou detalhar, eles são importados dos softwares de gestão. Os dados vêm do software de gestão, seja ele do próprio ERP, da Proton, ou de outro software que haja no mercado, onde a gente pode fazer uma interface com esse software. Os que vamos detalhar aqui são os importantes para a produção e que tem que ser feitos aqui, cadastrados dentro do sistema, não vem de outro software. Então, a gente tem, em primeiro lugar, mão de obra. Eu tenho aqui um cadastro de mão de obra, onde eu tenho cadastrado aqui as pessoas que fazem parte da produção, não do administrativo da fábrica, só da produção mesmo, envolvido direto. É custo direto com a produção. Então, tenho várias pessoas cadastradas, só tem aqui o nome, data e se está ativo. Mas eu tenho também um cadastro de serviços da mão de obra. Então, um João fazendo uma batida de uma máquina, imprimindo alguma coisa, é um preço. E o João embalando o que foi produzido por essa máquina é outro preço. Apesar do salário dele ser um só. Mas eu poderia cobrar ou poderia envolver no custo valores diferentes para a mesma pessoa. Exatamente. São serviços diferentes. Então, no serviço da mão de obra, eu escolho uma pessoa e vejo que tipo de serviço ele pode prestar. Aqui está aqui o João sendo aferidor e o valor do minuto dele é de R$2. Outro serviço que ele faz poderia ser de R$4. Então, esse é um dos insumos da minha produção. Aí eu vi mão de obra, né? Segundo, quero ver as máquinas. A máquina é um cadastro simples, onde eu tenho que máquinas estão envolvidas na minha produção. Essas máquinas, por exemplo, dobradora de chapa. Uma máquina que dobra uma chapa. Tem ali o nome dela, o valor do minuto, data da próxima revisão que deveria ser feita dela, data de cadastro, se está ativo ou não. Então, assim, e como é que eu encontro o valor de 1 minuto da máquina e 1 minuto de uma pessoa? Se ali a gente viu que as variáveis das pessoas, da mão de obra está em minuto, né? E a máquina está em minuto. Como é que eu encontro isso? Bem, eu encontro isso da seguinte maneira. Eu pego o salário da pessoa, calculo 1/12 de tudo que tem no ano para achar o preço do minuto dela. Aí, depois que eu acho assim, 1/12, eu divido por a quantidade de horas que ela pode prestar e depois por 60 para achar o valor do minuto. Então, é muito fácil encontrar. Também o valor da máquina, parecido. Você vai pegar o custo anual de manutenção, o custo de aquisição, deprecia, divide pela quantidade de horas que a máquina dá no ano, depois divide por 60. Aí você vai achar o minuto.
Aí vimos mão de obra e máquina. Também temos que ver o quê? Os serviços que os terceiros podem prestar para mim. Quem são os terceiros? Qualquer pessoa ou empresa que presta serviço para a minha produção. Então, terceiro, o que é que eu tenho aqui? Um terceiro cara, um balanceador de hélice. Isso é uma fábrica de aviões. Aí tem aqui balanceador de hélice e ele está cadastrado para prestar serviços para mim. Mas que serviço? Bem, a mesma filosofia da mão de obra. Eu tenho aqui, ó, serviço de terceiro. Venho aqui e digo, o balanceador de hélice pode me prestar serviço de aferimento, afilamento, 1 minuto 0,2. Aí aonde está sendo feito esse serviço? Qualquer lugar, fora da minha fábrica. Eu mando para ele algo, ele faz aquela execução do serviço e me devolve pronto. Bem, aí agora nós tivemos os terceiros. Falta o quê para o serviço diretamente envolvido com a produção? Falta a matéria-prima. Então, a matéria-prima, nós também temos um cadastro de matéria-prima. Este pode ser importado de outro software. É opcional. Vamos acessar aqui um altímetro, que é uma matéria-prima utilizada num avião. Então, aqui tem diversas informações cadastrais sobre esse altímetro. Como falei, isso pode estar vindo do cadastro feito aqui ou pode ser importado de outros softwares. São informações básicas. Bom, aí eu tenho os 4 cadastros básicos. Depois que eu tenho eles, eu já posso produzir? Não posso. Porque eu não tenho uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica? São as informações técnicas que me dizem como é que deve ser feito aquele produto. Na ficha técnica você pode anexar uma imagem que tem todas as instruções de como fazer o produto ou não. A imagem do produto também, se você quiser. Mas tem também quais são os componentes daquele produto. Eu utilizo 1 metro de fio. Custa tanto. Aí tem lá todos os componentes, sejam eles matéria-prima, mão de obra, máquina ou serviço de terceiro. Então eu venho aqui na ficha técnica. Aqui eu vou pegar uma já cadastrada para produzir um avião bimotor. Olha lá. Isso daqui é uma ficha técnica para fazer um avião chamado avião bimotor. O produto que está aqui, produto é avião bimotor. O nome também é avião bimotor. Poderia não ser. Poderia ser diferente. Então, a ficha técnica é para produzir um produto que está citado ali. Aqui são observações. A quantidade que eu vou produzir. Quantos aviões? 1. Essa ficha técnica que eu vou produzir? 1. Existem fichas técnicas que são para produzir 500 de vez. 500 alfinetes. Você faz que o cara pode não querer fazer uma ficha técnica para produzir um alfinete. Depende, né, da fábrica. E aqui eu tenho itens da ficha. Eu tenho altímetro, asa, fuselagem. Todas as coisas que eu cadastrei que eu entendo que devem ser usadas para produzir um avião. E aqui tem também suas quantidades. Ó. Então tem o código do produto, o código da matéria-prima, da mão de obra, da máquina. M é matéria-prima, O é mão de obra. Eu posso ter aqui todos eles compondo para criar este avião. Bom, já que eu tenho todos os componentes, eu posso ter aqui um relatório da ficha técnica. Aqui é o avião bimotor. Vou fazer e ela está ativa e usa todos esses componentes com essa quantidade para desenvolver o avião. Ela também tem a imagem do produto. Aqui botaram só a foto, mas poderia ter texto também se quisesse. Né? Depende. Isso tem que ser impresso no formato A4. Bom, eu já posso produzir. Bom, desde que você dê entrada em estoques, já pode. Porque eu ainda não tenho estoque de matéria-prima. Então eu precisaria antes fazer
os meus estoques. Tem alguns cadastros aqui, ó, banco de imagens. Então, aquela imagem que você viu lá, a ficha técnica pegou do banco de imagens que existe dentro da fábrica para os meus produtos. Você vai montando o seu banco de imagens aqui, nessa tela aqui, onde tem várias imagens. Aqui já é de outro avião. Ok? Bom, que outros cadastros básicos? Fases da produção. O empresário quer que vá dizendo em que fase está a ordem de produção. Está pintando, está montando, está embalando, etc. Isso tem também. Você pode colocar na ficha técnica. E os outros são cadastros adicionais. Bem, já que eu tenho o cadastro pronto, eu agora poderia partir para desenvolver um produto. Produzir um produto. Então a gente tem que sair desse menu de cadastro, não temos mais nada para ver nele, e vamos para os outros menus. Os cadastros que vieram de outro software, ou do próprio RP, por exemplo, cliente ou fornecedor, está aqui, seria um cadastro de cliente ou fornecedor. Um cadastro simples, poucos dados simples, porque a ideia desse software é que possa ser usado com rapidez e eficiência em pequenas empresas, não em empresas imensas. O cadastro seria totalmente diferente, muito maior, muito mais informações. Bem, cliente, fornecedor, etc. Não precisa a gente se ater a isso aqui agora. Nós vamos mudar para uma outra parte do software, que é a parte de processo, certo? Vou fechar aqui.